Beleza, pronto. A partir de agora, nós vamos começar a dar andamento aqui na nossa matéria. E hoje eu vou falar para vocês sobre a regra da renúncia, né? Regra da renúncia. Tá, é aqui na redação do artigo 1804, né? Então, meus amigos, mais uma vez sejam bem-vindos. Dando continuidade, hoje nós vamos comentar mais uma regra que também faz parte da habilitação da sucessão, né? Hoje nós vamos falar sobre a regra da renúncia. Diferentemente da aceitação, no caso aqui da renúncia, o que nós temos que observar é quando você se propõe a querer retirar a sua parcela de contribuição, a sua pessoa propriamente dita da herança, ou seja, a renúncia, ela visa justamente confirmar a retirada de um herdeiro do trâmite da sucessão, né? Então, a pessoa, o interessado herdeiro, ele está disposto, obviamente, a querer não aceitar aquilo que, obviamente, já é entregue a ele, né? Automaticamente, no caso, a herança. Então, conforme eu observei aí no material de vocês, tá? A renúncia, ela também segue a mesma regra da aceitação com relação ao efeito ex tunc. Por quê? A renúncia, você, uma vez confirmando a sua retirada da sucessão, é como se você realmente nunca tivesse existido para a sucessão. Só deixando bem claro para vocês que o que vai acontecer ali é você retirar a oportunidade de resgatar um acervo, né? Quando vocês lerem os livros, os autores, de uma forma unânime, eles confirmam a tese. Você renuncia, né, à herança que está à sua disposição. É um ato, obviamente, personalíssimo, né? Que aquele herdeiro, indubitavelmente, vai ter que formalizar. Então, quando confirmar a renúncia, obviamente que é aquilo que eu já mencionei, né? Como se você realmente também nunca tivesse existido, como se fosse uma espécie de uma premoriência, tá? Então, fulano, ele obviamente confirmou a tese de não querer participar do trâmite sucessório no aspecto de resgatar a herança dele. E isso é perfeitamente possível, né? Então, ele vai ter a aptidão de confirmar toda essa tramitação burocrática, perspectivamente falando, na regra da renúncia. Então, nós temos aí uma igualdade, né? Da aceitação para a renúncia. Por quê? Qual é a igualdade, professor? Tanto uma como outra, ela observa os efeitos anteriores à abertura sucessória, ou seja, o chamado efeito ex tunc, né? Então, tu imaginas na prática que se o cidadão ele faleceu, vamos imaginar, algum tempo atrás, alguns dias ou anos, e lá na frente você se propõe a iniciar o seu inventário, né? Então, a partir do momento que você inicia o seu inventário, se você quiser aceitar ou quiser renunciar, não tem para onde correr. A gente vai ter que retroagir desde o momento da abertura sucessória até o presente momento para que aqueles efeitos venham a ser sacramentados com bom êxito. E no caso da renúncia, também a gente não pode deixar de não observar isso. Tá? Se a pessoa resolveu se retirar da sucessão, é como também se a pessoa nunca tivesse assim participado. Tá? Então, essa redação da renúncia, a exemplo da aceitação, também prescrita em lei, né? Na regra do artigo 1804, vem justamente asseverar isso. Quando você se propõe a renunciar, claro que eu tenho que observar desde o momento da abertura sucessória propriamente dito, para que os efeitos também da renúncia venham a ser sacramentados com bom êxito. Só deixando bem claro para vocês que no caso da renúncia, estou renunciando o resgate àquela herança, tá? Alguns livros, normalmente, informam, porque você está renunciando à sua pessoa enquanto herdeiro, não é a pessoa, tá? Eu estou renunciando a um direito inerente, o direito de resgatar aquele patrimônio, que hoje eu vou chamar de herança, que no passado era patrimônio, tá? Então, nesse aspecto que a gente não pode deixar de não esquecer. Não é a sua pessoa que você está renunciando. Eu estou renunciando um exercício do direito àquilo que está à minha disposição, que no caso é a herança propriamente dito, tá? Então, isso é bom deixar bem claro. Muitas das vezes as pessoas acabam confundindo. O que é que você realmente está renunciando, né? Estou renunciando o Monte Mor, né? Como normalmente é
costumeiramente conhecido, estou renunciando à herança, tá? A minha pessoa enquanto herdeiro, não posso isso fazer porque é um direito inerente, é um direito personalíssimo, tá? Agora, aquilo que está à minha disposição, meu acervo patrimonial, indubitavelmente eu posso sim tomar as providências, né? Eu posso indubitavelmente assim renunciar. Só para deixar bem claro isso, que normalmente algumas pessoas acabam confundindo. Ah, estou renunciando à minha pessoa. Não, eu estou renunciando à universalidade, tá? A herança propriamente dita, dentro da perspectiva do chamado efeito ex-tunc. E esse efeito ex-tunc, tu já sabes, né? Se hoje você iniciou o cartório, hoje é dia 12, né? Vamos imaginar, professor, hoje eu iniciei o trâmite do inventário, mas com o propósito de não querer aceitar a herança, ou seja, renunciá-la. Então você retroage, né? Desde o momento da abertura sucessória, ou seja, do falecimento de alguém, até o presente momento, como se eu realmente nunca tivesse participado de uma sucessão, né? Então, alguns autores, quando vocês lerem, vai até associar como se eu nunca tivesse existido, como se realmente eu fosse um pré-morto, tá? A renúncia também lá traz essa proposta de análise, tá, gente? Vocês que estão notando, ela também tem esse viés, posso dizer assim, né? Essa análise interpretativa. Se eu renunciei, dentro do procedimento do inventário, do rito da formalização, é como também eu nunca tivesse existido. Essa analogia, né? Que é importante a gente não esquecer, tá? Então, resumo da ópera, essa primeira etapa, para quem está chegando agora, né? Em primeiro lugar, sejam bem-vindos, os que estão chegando agora. Que bom, fico feliz. Já falei duas importantes informações, só para recapitular, né? Para vocês que estão chegando. A renúncia, a exemplo da aceitação, ela deve observar o efeito ex-tunc, né? Ela deve retroagir desde o momento da abertura sucessória até o presente momento. E também, se você renunciar, tem aquele velho ditado popular, é como se eu nunca tivesse existido para a sucessão, né? Então, a partir do momento que eu sacramento a minha renúncia, entre aspas, é como se eu estivesse também figurando, né? Como se eu estivesse na figura de um pré-morto, tá? Como se eu realmente nunca tivesse existido. Então, essas duas informações, por favor, é importante que os senhores e as senhoras não esqueçam, tá? Que é fundamental para que nós possamos verificar, né? A importância de um ato de renúncia. Eu irei me retirar por completo da herança, tá? Sim, eu não posso deixar também de não confirmar. Eu não vou renunciar à minha pessoa. Eu estou renunciando um direito inerente a qual a mim foi atribuído, que é o direito de resgatar uma herança propriamente dita. Então vocês vão verificar muito isso de vez em quando, em algum exame de ordem, na vida de vocês profissional. Ah, doutor, eu estou renunciando à minha pessoa. Não, você não pode renunciar a algo que é inerente a você. A partir do momento que ocorreu o falecimento de alguém, que a SAISINE já foi confirmada, você já é herdeiro, tá? Você nunca vai deixar de ser herdeiro. Agora, na renúncia, você vai renunciar, não é a sua condição de herdeira, o herdeiro. Você está renunciando, conforme já havia falado, a herança, a universalidade, o monte mor, tá? Isso é bom deixar bem claro, que normalmente as pessoas perguntam muito, porque eu estou renunciando à minha pessoa. Não é bem assim. Claro que na prática, né, numa linguagem corriqueira, as pessoas acabam generalizando essa informação. Mas, na verdade, você corrige. Não, você não está renunciando a algo que você... É algo personalíssimo, porque o herdeiro, você sabe, né, é um direito personalíssimo, tá? Mas a herança é possível, a universalidade, tá? Até porque existe uma regra, meus amigos, já que vocês estão aí, depois vocês anotem, tá? A redação lá do artigo 80, inciso 2º do Código Civil, tá? O que é isso, professor? A redação do artigo 80, inciso 2º. É por uma questão de analogia, a herança é como se fosse considerada um bem imóvel, tá? Quando você um dia pleitear na via judicial, discutir, né, na via judicial competente, a herança ela é associada como se fosse um bem imóvel.
Então, para pensar comigo. Se você renuncia, é como se você também estivesse renunciando esse bem imóvel, tá? Só para deixar bem claro isso, uma questão doutrinária, e não é a pessoa em si que você está renunciando. Você está renunciando é o acervo, tá? Então, isso é bom deixar bem claro, vocês que estão em sala, que estão anotando, para que não tenha essa margem de dúvida, tá bom? Então, dentro dessa proposta que eu coloquei aqui no material, essa importante informação do efeito ex-tunc, tá? Vocês que estão acompanhando aí, por favor, não esqueçam a velha redação do artigo 1804, tá? A velha redação do artigo 1804 que respeita justamente a discussão do chamado efeito ex-tunc. Quando alguém se propõe a renunciar, retroage desde o momento da abertura sucessória, tá? Bom, outra coisa que eu queria também comentar aqui com vocês é alguns requisitos da renúncia. Isso é importantíssimo, Vossas Excelências, não esquecerem. Requisitos, né, professor? Sim, algumas regras específicas condizentes à renúncia. Só para deixar bem claro aqui para vocês, é importante que vocês não esqueçam, e alguns desses requisitos também eu posso aplicar para aceitação, tá? Muito embora sejam muito mais incisivos, diretos para a regra da renúncia, tá bom? Vamos ver esses requisitos, né? Para que a gente possa conhecê-los. O primeiro deles, meus amigos, é a chamada capacidade jurídica para você, obviamente, estar na condição de renunciante. Cuidado, tá? Vocês que estão aqui em sala. Essa capacidade jurídica é uma regra. O que quer dizer isso? Subentende-se, significa dizer que para eu realizar um ato de renúncia, eu tenho que estar definitivamente figurado na condição de uma pessoa com uma capacidade civil plena, tá? Regra geral. Tu te lembras da aula passada, salvo me engano, nós comentamos na quinta, né? A possibilidade de uma habilitação por via de mandato, através de um representante legal. Tudo bem, é perfeitamente possível, tá? Uma situação excepcional, quando envolver, por exemplo, uma situação esporádica de força maior, que alguém não possa, por si só, formalizar a sua habilitação. Aí eu vou constituir um representante. Nesse caso aqui, da linha, né, da letra A, teoricamente eu tenho que estar com uma plena capacidade, ou uma capacidade jurídica plena, dentro da minha regra geral. Mas é claro que vocês devem estar se perguntando, sim, mas se eu não realmente apresentar essa plena capacidade, tranquilamente eu posso figurar representante, tá? Uma representatividade legal, para que ali formalize o meu ato de renúncia. Só para deixar bem claro isso para vocês, né? Como toda regra, tem a sua exceção, tá? Então, a regra geral, que eu tenho que estar direcionado para uma plena capacidade, né, de entendimento, de interpretação acerca daquele ato que ali eu vou participar, ato esse que no caso é uma renúncia, tá? Mas se de repente eu não apresento essa capacidade plena, não vou ficar impedido de repente de estar, né, com uma representatividade, figurado nesse sentido. E aí tu deve estar recordado daquilo que eu te expliquei na quinta, né? Munido de uma procuração, munido de um documento, que formaliza justamente a possibilidade de um representante legal, tá? Então, vocês que estão anotando, essa capacidade jurídica plena, ela é uma regra, tá? Vocês que estão aí anotando, estão ouvindo e vendo o áudio, tá? Na nossa aula. Isso é importante, é uma regra. A exceção, professor, é possível? Sim. Se de repente eu não estiver na condição de pleno capaz, se eu estiver na condição de incapaz, eu posso constituir representante, munidos de respectivos mandatos procuratórios, tá? E aí se torna uma exceção, tá? Além dessa capacidade jurídica plena, gente, nós temos também a letra B, que está escrita aí no teu material, a chamada forma por expresso, que está prescrito na redação do artigo 1806. Só chama atenção para vocês para um detalhe, cuidado que eu vou dizer. A renúncia, ela somente deverá ser formalizada através de um ato por expresso,
tá? Ou seja, esse ato por expresso, quer seja uma escritura pública, quer seja um termo judicial, tá? E só para lembrar vocês que na aceitação, vocês devem estar recordados, na aceitação, tu te lembras que ainda existia aquela possibilidade de um ato indireto, né? A chamada aceitação indireta e também presumida. Na renúncia aqui, a gente foge essa regra, tá? Somente ato por expresso, a gente deverá sacramentar um ato de renúncia. Aquilo que eu te comentei anteriormente. Ou porque você vai procurar o cartório competente e vai formalizar uma escritura pública, ou, de repente, pela via judicial, peticionando para a esfera jurisdicional, tá? Então, dessas duas formas, somente eu vou formalizar um ato de renúncia. Ah, eu pensei que existisse a renúncia presumida, a renúncia modalidade indireta, não, tá? Se você observar aqui a redação do artigo 1806, a regra é muito direta, tá? Somente existe renúncia se for através de um documento autêntico. Documento esse, aquilo que eu já te falei, né? Ou por uma escritura pública, ou através de um termo, tá? Ou através de um ato autêntico. Normalmente eu também posso formalizar, isso é tranquilamente muito bem aceito atualmente, através de instrumentos particulares que depois você reconhece em cartório competente, tá? Atos de peticionamentos, minutas, tá? Então aí tu aproveitas a tua minuta, né, na condição de advogado, por exemplo, e ali você vai formalizar. Você vai mencionar naquela minuta que o fulano de tal se predispôs a querer renunciar à herança que a qual a ele foi disposta, tá? Então ali é um ato de renúncia por expresso. Só para deixar bem claro isso para vocês que isso é a regra da renúncia. Somente ela é definida por expresso, tá? Não existe outra modalidade de renúncia. E normalmente as pessoas perguntam: "Ah, eu posso já renunciar indiretamente?" Não, indiretamente não é possível. Ela já é direta, a renúncia não tem para onde correr. Você tem que buscar a via da formalização, ou por uma escritura, ou outro ato autêntico, ou o termo judicial, pela via processual competente. Tá? Tranquilo? Isso com base na redação do artigo 1806, tá? Que ali é muito clara a redação para que a gente não deixe de não compreender, tá? Por outro lado, seguindo aqui o roteiro de vocês, nós estamos aqui no item número 2, né? Agora a letra C. O que está dizendo aí, professor? Está dizendo o seguinte: é inadmissibilidade de uma renúncia sob condição, ou termo, ou renúncia parcial. Acho eu que isso não é mais nenhum problema mais para vocês, né? Nenhuma mais novidade. Nós já comentamos, inclusive, essa regra lá para aceitação. Porém, para nós fazermos uma recapitulação, não esqueçam, tá? Aceitação e renúncia sob condição o termo. Tu te lembra disso que nós comentamos na quinta? Enquanto estiver os efeitos de uma determinada condição ou de um determinado termo, o que está suspenso, meus amigos? Está suspenso a possibilidade de você se habilitar naquela herança propriamente dita. Então, tu te lembra daquilo que nós comentamos? Enquanto, por exemplo, eu não finalizar um evento, enquanto eu não cumprir com aquele fato gerador, com aquela condição que a mim foi imposta, de repente pelo próprio testador a título exemplificativo, né? Enquanto você não tiver cumprido aquela condição, aquele termo, está suspenso a oportunidade de você resgatar aquela herança. É a mesma coisa para renúncia, tá, gente? Ah, professor, eu gostaria de renunciar à herança, mas eu preciso primeiro cumprir com aquilo que está rezando a título exemplificativo no testamento. Se não existe testamento dentro daquela obrigação pela qual eu estou fazendo parte no atual momento, então, primeiro, o fato gerador tem que estar finalizado, para que aí sim depois eu me habilite ou para aceitar ou para renunciar. Eu acho que eu comentei aqui com vocês, aqui de sala, né? O exemplo da aprovação da OAB. Eu acho que foi até
Eu citei um exemplo lá da colega de vocês, olha, enquanto não tiver sido aprovada no exame da ordem, né? Até comentei isso na quinta, né? Eu não posso resgatar, por exemplo, aquele legado, aquela herança. Bem que eu quero, professor, eu quero resgatar esse legado, essa herança, mas tem uma condição aí. Preciso estar aprovado lá no exame da ordem. Então, enquanto não estiver aprovado, não posso me habilitar, tá? Mesmo que eu queira renunciar, mesmo que eu queira renunciar. Porque a habilitação aí, nesse caso, gente, ela está sob o efeito de um evento. Evento esse que pode ser incerto, que no caso é uma condição, ou certo se for um termo. Porque você já sabe a diferença de um para com o outro, né? Condição e termo. Então aí eu estou vivenciando um cenário condicional, tá? Na maioria dos casos. Enquanto eu estiver inserido neste cenário, enquanto eu não estiver cumprindo com os pormenores desse cenário, né? Eu tenho uma pendência, né? Eu preciso cumprir. Enquanto não tiver cumprido, não posso ainda tomar nenhuma providência para resgatar aquela herança, ou de repente para até renunciar. É só isso que eu quero que vocês não esqueçam, tá? Então, normalmente a regra que se aplica para aceitação também se aplica para a renúncia. Não esqueçam disso. Vocês que estão aqui em sala, que estão anotando, né? Tanto a aceitação quanto a renúncia podem estar figuradas sobre determinadas condições ou termos. Isso normalmente é muito requisitado, às vezes, em um exame de ordem, de uma prova de um concurso, tá? E também, olhando aqui para a carteira de vocês, a velha regra também da parcial, gente. Tu te lembra que eu te comentei na quinta-feira? Eu quero me habilitar para resgatar a herança. Ah, mas eu quero resgatar ela parcialmente. Aí não é possível, né, gente? Ou você resgata a herança como um todo, ou não, tá? Você se lembra daquela regra que nós discutimos, principalmente considerando que a herança é uma universalidade, não tem como você singularizá-la, né? A herança, ela tem que ser deferida como um todo. E aí eu te expliquei também, na quinta-feira, aquela regra, por exemplo, que já passa a ser uma exceção, quando existir diferentes títulos sucessórios. Lembra que eu te comentei? Né? Imaginas, por exemplo, que estar à sua disposição diferentes objetos, diferentes títulos. Aí sim, abre-se uma exceção, tá? Mas, se você está trabalhando com herança, que não tem nada a ver com legado, né? O legado você pode, de repente, eleger uns em detrimento do outro. A herança, não. Ou você renuncia por completo, ou você aceita por completo. Só para deixar bem claro isso também, que não existe a parcialidade dentro da regra de uma herança, tá? E, costumeiramente, algumas pessoas, porque eu quero formalizar um ato parcial. Não, na herança não é possível, tá? Eu posso muito bem formalizar isso em sede de legados, porque o legado tem como você visualizar, tem como você singularizar, mas a herança não existe essa possibilidade, tá? E aí tu deve estar recordado a redação que eu coloquei no teu material, né? A redação do artigo 1808 no CAT. Só para deixar bem claro isso para vocês, que não existe possibilidade de você elencar, de você singularizar uma herança. Ou tu aceita por completo, ou tu renuncia por completo. Não existe meio termo para a herança, tá? Os legados a gente já pode conversar, porque os legados já partem para uma outra interpretação, tá bom? Só para deixar bem claro que nós comentamos isso também na quinta-feira, tá bom? Até aqui, gente, estamos nos entendendo? Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida, tá? Porque é bom deixar bem claro para que vocês não deixem de, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, fiquem tranquilos, né? Tudo ok? Os demais, está tudo bacana, tá? Eu queria agora também comentar com vocês, aqui já é uma discussão nova. Peço só uma atenção aqui para vocês, que é uma discussão realmente especificamente atrelada para a regra da renúncia. É só para confirmar as informações que estão prescritas aí no teu material, tá? Nós vamos comentar agora a regra chamada renúncia translativa. O que é isso, tá, gente? Existe
algumas modalidades em sede de renúncia, tá? Mas essas modalidades para fim de você formalizar um determinado negócio jurídico, pela qual você se propõe assim a querer confirmar. Que tipo de negócio jurídico é esse? Nós vamos verificar agora aqui na chamada regra da renúncia translativa. Olha, meus amigos, a renúncia translativa, ela deve ser considerada como uma espécie de uma renúncia que eu vou ter a oportunidade de querer resgatar uma herança, mas com o propósito de querer transferir essa responsabilidade para um outro alguém. Ou seja, quer queira ou quer não, eu vou ter que me habilitar na herança, já sabendo de antemão a alguém que eu já devo ter indicado para que esse novo alguém posteriormente venha resgatar essa herança. Bora tomar um exemplo prático para ficar bem mais claro para vocês, tá? Então, se, por exemplo, eu indico vamos imaginar aqui Ana Carolina, tá? Um exemplo. Eu indiquei a Ana Carolina para ser aquela futura contemplada naquela minha cota à parte. Então, o que acontece? Eu vou, no primeiro momento, me habilitar na herança para que logo em seguida eu já transfira essa herança para Ana Carolina. Então tu percebes aí, tu estás percebendo que existe uma espécie de um negócio jurídico de natureza bilateral. Existe dois sujeitos. Aquele que vai se habilitar diretamente na herança, que no caso sou eu, o verdadeiro autor, o dono daquela cota específica, né, daquela cota ideal, que normalmente eu ainda não sei quanto vale essa cota, né? Estou trabalhando ainda com uma regra universal, mas eu vou posteriormente renunciar para que a Ana Carolina ela venha resgatar essa minha cota. Por isso que normalmente quando vocês lerem a chamada renúncia translativa, renúncia de transferência, translativamente é isso, é você transferir uma responsabilidade. Alguns autores até mencionam, é como se fosse uma falsa renúncia. Por que uma falsa renúncia? Porque, quer queira ou quer, você deve aceitar no primeiro momento aquela sua herança, mas com o propósito de passar adiante uma responsabilidade. Então, a renúncia translativa, que daqui a pouco nós vamos comentar lá na frente, na próxima semana, nada mais é do que uma regra de uma cessão de herança. Tá? É uma falsa renúncia, porque você aceita para que no segundo momento transfira uma responsabilização, uma responsabilidade minha. Porém, na renúncia translativa deve existir a figura de duplos sujeitos, tá? O autor verdadeiro da herança, que no caso o dono daquela cota, né? Que no caso sou eu, e aquele futuro beneficiário que vai resgatar essa minha cota. No caso aí do nosso exemplo da Ana Carolina, tá? Então, isso é perfeitamente possível acontecer. A renúncia translativa, essa informação é fundamental, que eu acho que você já deve ter anotado. Ela deve envolver uma dupla informação, uma bilateralidade, tá? Duplas vontades, é isso que eu quero que vocês não esqueçam. Essa dupla carga de eficácia de interesses. Cuidado que eu acabei de dizer. Essa dupla carga de interesses dentro de um mesmo negócio jurídico. Um aluno uma vez me perguntou, como é que eu vou fazer isso? Sim, normalmente você, quando se habilitar, você já menciona, você já indica quem é que vai ser aquele beneficiário da tua cota, tá? Então eu já estou mencionando fulano de tal como beneficiário. É claro que a gente tem que torcer para que esse beneficiário também queira confirmar a aceitação dessa minha cota à parte. Tomara que a Ana Carolina também queira confirmar o recebimento desta cota que eu estou oferecendo a ela. Estou me fazendo entender? Uma coisa é me habilitar diretamente na herança. Outra coisa é eu negociar diretamente com a própria
beneficiária, no caso aqui da Ana Carolina. Então, existe um negócio jurídico bilateral entre mim e o fulano de tal, tá? Por isso que a nomenclatura translativa, porque você tem o propósito de transferir uma responsabilidade que, no primeiro momento, está pactuado por seu interesse, tá? E a partir do momento que você renuncia, é claro que aí vem o efeito exitum, que é como se eu tivesse desistido, eu me retiro do certame sucessório, e daqui para frente o beneficiário vai gerenciar, administrar essa cota, né? Que até então era minha, mas agora passou a ser dele, passou a ser dela essa nova cota. Então a renúncia translativa, ela deve observar essa dupla carga de interesse. Vocês estão notando isso, né, gente? Espero que você esteja anotando, tá? Ela deve observar a regra da bilateralidade de vontades, tá? Sempre a renúncia translativa, sempre, olha aí, o advérbio que eu estou falando de intensidade, sempre envolve duplo interesse. A diferença é que na renúncia translativa você já menciona supostos beneficiários, tá? Costumeiramente, a gente verifica muito isso quando acontece de um ascendente para condescendente. É muito comum a gente verificar a regra da renúncia translativa quando, de repente, um pai quer contemplar um filho. Mas cuidado, né? A gente também não pode deixar de não observar as cotas dos outros herdeiros necessários para que esta renúncia depois não venha a ser desconfigurada, né? Para que essa renúncia depois não venha a ser anulada. Então, isso é importante vocês não esquecerem. A renúncia translativa, ela envolve esse duplo caráter de interesse. Daquele que vai, no primeiro momento, se habilitar a herança e, logo em seguida, vai se retirar do certame sucessório. Por isso que é considerado uma falsa renúncia, né? Por que uma falsa renúncia? Porque, quer queira ou quer não, para eu contemplar um outro sujeito, é porque, no primeiro momento, eu me habilitei. Eu aceitei, tá? Então, se a herança foi disposta, esteve à minha disposição, mas eu quero passar adiante essa responsabilidade. Mas para você passar adiante, no primeiro momento você deve obrigatoriamente se habilitar a essa herança. Eu não posso querer contemplar a Carolina, por exemplo, sem antes eu, professor Ari, ter arrecadado essa herança. Tá? Por isso que existe essa dupla carga de interesses. O meu interesse primário, anotem isso aí, tá? O meu interesse primário, que é me habilitar diretamente na herança, e o interesse secundário, que é o interesse daquele que vai posteriormente resgatar essa minha cota. Que no caso aqui é a beneficiária, né, do nosso exemplo da Ana Carolina. Tá? Então, esses duplos sujeitos, eles vão fazer parte do contexto da regra da chamada renúncia translativa. Aí não esquece, falsa renúncia é porque, queira ou quer não, eu aceitei. Eu aceitei no primeiro momento, eu me habilitei na herança, para que depois eu transfira, para que eu pudesse transferir depois adiante esse contexto, essa responsabilidade. Tá? Então envolve dupla carga de interesses. Professor, sim, a gente tem que repetir para ficar bem claro para vocês. Tá? Renúncia translativa não pode fugir à regra de dupla carga de interesses, de dupla vontade ou bilateralidade de vontade. Cuidado que a OAB gosta mais desse termo, bilateralidade de vontade. Tá? E outra coisa que agora eu olhei aqui para vocês e me lembrei, não esqueçam também de uma outra informação. As implicações da renúncia translativa em sede de pagamento de tributos. Vocês estão anotando, não estão? Por favor, anotem isso que eu vou dizer. Qual é a implicação para fins tributários? Quem é que vai pagar imposto, professor? Vamos raciocinar aqui comigo. Pare de escrever, olhe para mim. Se eu, professor Ari, no primeiro momento, aceitei, gente, com o propósito de logo em seguida passar adiante essa responsabilidade,
venhamos e convenhamos, né? Se eu aceitei no primeiro momento, eu vou estar associado diretamente à herança. Portanto, eu devo pagar um imposto. Eu acho que eu já devo ter falado aqui para vocês, né? Nas aulas anteriores, vocês estão recordados daquele ITCD, Imposto, Transmissão, Causa Morte, por atos de doação, né? E, obviamente, esse imposto, ITCD, ele vai estar atrelado diretamente à herança. Então, o professor Ari aqui, se eu quero transferir essa herança futuramente para alguém, antes de fazer isso, eu vou ter que me habilitar na herança e pagar o ITCD, que é o imposto associado especificamente da herança. Paguei o ITCD. Agora, eu quero passar essa responsabilidade que eu já elegi essa pessoa. Eu já mencionei esse herdeiro, que no caso é a Ana Carolina. Sim, se ela confirmar o recebimento da sua cota, que era sua, né? Já que é um negócio jurídico bilateral, né, entre dois sujeitos, tudo bem, Ana Carolina agora vai negociar comigo. Já que eu aceitei, eu quero transferir para ela, já indiquei ela como contemplada, se ela confirmar o recebimento da cota minha, ela também vai ter que pagar um imposto. Só que agora não é mais o ITCD, né, gente? O ITCD, ele está associado diretamente à herança. A Ana Carolina, no caso, ela vai ter que pagar o outro imposto, que é para atos intervivos, que é o chamado ITBI, que você já ouviu falar, né? Imposto de transmissão para bens imóveis. Por que bens imóveis, professor? Porque a herança, tu já sabes, aquilo que eu te falei, a reação da regra do artigo 80. Artigo 80, inciso 2º. A herança é considerado, para fins sucessórios, um bem imóvel, tá? Lá na redação do artigo 80. Então, nesse caso, a beneficiária, ela vai pagar o ITBI, porque está envolvendo um negócio jurídico entre sujeitos, ou melhor dizendo, um negócio jurídico interpartes. Ela está negociando diretamente comigo. Ela não está negociando diretamente com a herança, tá? Por isso, resumo da ópera. No caso da regra da renúncia translativa, nós estamos figurando uma espécie de uma dupla carga tributária. Existe a velha regra da chamada dupla carga de incidência tributária para a chamada renúncia translativa. Por que dupla carga tributária? Porque de um lado tem aquele que está associado diretamente à herança, que no caso sou eu, paguei o ITCD, e de outro lado tem aquele associado diretamente ao negócio jurídico, com o renunciante, que no caso é o beneficiário, né? O beneficiário ele vai pagar o ITBI porque eu já havia pago o ITCD, resgatei, mas agora eu quero transferir. Então agora o negócio já é diretamente comigo, conforme vocês já sabem. O beneficiário, que no caso do nosso exemplo aqui é a colega, ela vai negociar diretamente comigo. Eu já havia mencionado ela na minha petição, no meu documento. Estou elegendo a Ana Carolina para que venha resgatar a minha cota. Tomara que ela aceite, né? Se ela se propôs a aceitar, é um negócio interparte. Se ela confirma o recebimento da cota, ela vai pagar o ITBI, tá? Considerando que agora esta cota já passou numa etapa. Qual é a etapa, professor? Ela não está mais associada à herança, ela está associada à minha pessoa. Tá? Por isso que é o imposto interparte. ITBI, para bens imóveis que envolve duplos sujeitos. Somando o ITCD com o ITBI, nós temos a chamada dupla carga tributária. Tá? Isso vocês nunca devem esquecer. A regra da renúncia translativa, anotem, já que é uma OB, posso até colocar uma OBS, né? A regra da renúncia translativa
ela obrigatoriamente deve envolver a chamada regra da dupla carga tributária. Ah, meu povo, minha pova, não esqueçam disso. É o camarada que no primeiro momento se propôs em confirmar, mas no segundo momento ele acabou passando adiante, renunciando. É uma falsa renúncia, né? Tu já sabes por que é uma falsa renúncia. Porque, queira ou quer não, no primeiro momento tu te habilitou, tu aceitaste a herança, para que no segundo momento tu, uma linguagem coloquial, tu te livrasse dela. Como assim se livrar dela? Através indicando um sujeito, mencionando alguém, para que negocie com você essa cota, tá? Que é o chamado beneficiário. Quem é esse sujeito que você vai indicar? É um beneficiário, pode ser um herdeiro, tá? Pode ser uma terceira pessoa, que lá na frente nós vamos discutir isso. Uma coisa é certa, professor, a renúncia translativa sempre envolve duplos sujeitos. Por isso que eu falei bilateralidade de interesses ou dupla carga de interesses, que você já deve ter anotado essas nomenclaturas, tá? E também a dupla carga de tributo ou a dupla carga tributária. No primeiro momento, ao ITCD, que é aquela pessoa que está associada diretamente ao espólio, à herança, e no segundo momento, aquele sujeito que já está associado a um outro sujeito, que vai negociar, né? A cota vai ser negociada entre os sujeitos, e aí vai gerar o ITBI, que é transmissão para atos intervivos. ITCD mais ITBI, somados juntos, nós temos a chamada dupla carga tributária, que é uma regra direta associada para a renúncia translativa. Tá? Não esqueçam, renúncia translativa, eu já indico o suposto alguém para que venha resgatar aquela cota do renunciante. Estou me fazendo entender, meu povo, tá? Então, se eu mencionar o fulano de tal, a fulana, eu já posso mencionar. E eu espero que esse fulano e essa fulana queira posteriormente, no segundo momento, depois de confirmar todo esse procedimento, queira a minha cota. Tomara que ele queira a minha cota. Tomara que ela confirme a minha cota. Para que o negócio jurídico venha a ser sacramentado com bom êxito. Então, esta bilateralidade de vontades, esta dupla carga tributária tem que estar inserido na regra da renúncia translativa. Tá? Isso aí a gente não pode deixar de não observar. Bom? Meu povo, minha pova, vocês entenderam a regra da renúncia translativa? Vocês estão percebendo que aqui a live está bem tranquila, eu estou explicando na tranquilidade para vocês, não estou correndo, tá? Até porque a gente tem que explicar bem detalhadamente, mas ficou claro isso, gente? Vocês estão entendendo o que é uma renúncia translativa, tá? Estou me fazendo entender, Ana, Flávia, Evelyn, Jaqueline, Pedro, tá? Por favor, se vocês não estiverem entendendo, falem, tá bom? Porque isso aí normalmente é muito requisitado no AB. Ah, uma regra translativa, uma renúncia. É porque nós estamos direcionados para a bilateralidade de vontades, tá? Então isso é importante que vocês não esqueçam, tá bom? Tudo tranquilo, gente? Posso dar continuidade no próximo quesito? Beleza? Depois da renúncia translativa, nós temos uma outra regrinha aqui, tá? Que é a chamada renúncia direta. Essa é importante. Qual é a diferença da renúncia translativa para a renúncia direta? A renúncia direta, gente, ela é mais óbvia de entender. No caso da renúncia direta, eu simplesmente resolvi renunciar à herança, mas com um propósito único e exclusivo de não querer indicar, mencionar ninguém para ser o beneficiário daquela herança. Então a direta já está dizendo, né? Eu vou estar naquele dia, naquele horário, vou comparecer naquele cartório e simplesmente vou mencionar, quer seja uma escritura pública, quer seja numa petição, informar que eu não quero a herança,
Eu quero renunciá-la sem mencionar ninguém. E aí, gente, por que é direta? Porque se eu não mencionar ninguém, a minha suposta cota retoma novamente o seu percurso para o Monte Mor, para a herança. E vai estar à disposição de outros eventuais herdeiros que, porventura, futuramente, quiserem, assim, resgatá-la. Quiserem, posteriormente, assim, a se habilitar nela, a tomar essa herança. Então, ficou mais claro, né? A renúncia direta, eu não vou mencionar ninguém. A renúncia direta, simplesmente eu vou formalizar a minha retirada do trâmite sucessório com efeito ex-tunc, não haverá beneficiários e a cota retoma para o seu acervo, para que, obviamente, ali siga um novo percurso, tá? Sem dúvida. Na verdade, verdadeira, Flávia, é a regra. A regra é a direta, tá? Eu posso muito bem querer chegar ao tabelião, olha, eu confirmo o que está formalizado na petição aí do advogado, na minuta, né? E eu não pretendo indicar também ninguém. Agora, queiramos entender se é uma modalidade direta, é porque, obviamente, você está ciente da sua situação, que você vai resgatar o efeito ex-tunc, né? Tu já sabes que você, para essa também modalidade, é como se você também nunca tivesse existido, tá? Não a sua condição de herdeiro, mas o direito de resgatar a herança. Só que aí a herança vai ter que percorrer, ela vai seguir um novo percurso. A direta, indubitavelmente, não tem como mais você eleger, até porque você não elegeu ninguém. E aí, obviamente, vai estar à disposição essa tua cota para outros. E daqui a pouco eu já vou explicar uma regrinha aí bem mais detalhada, tá? Aí um aluno uma vez me perguntou, na renúncia direta, o senhor vai ter que pagar imposto? Não, gente. Quem renuncia diretamente não precisa pagar tributo, tá? É só para deixar bem claro isso para vocês, que vocês estão anotando. A incisão do pagamento de impostos, óbvio, né, gente? Somente vai estar figurado para aqueles que se habilitarem positivamente, para aqueles que aceitarem a herança, tá? Para aqueles que renunciarem diretamente, como a colega acabou de falar, é a regra geral, e é verdade, é a regra, você está isento do pagamento de imposto. A regra tributária para renúncia direta, obviamente, já foge, né? Não vai precisar você pagar imposto para a renúncia direta. A translativa diferente. Tu já sabes que tu vais realizar uma falsa denúncia. Eu aceito com o propósito de passar para alguém uma responsabilidade. Quer queira ou quer não, estou renunciando, né? Se você parar para pensar. Mas tem um ônus que eu tenho que cumprir, né? Na renúncia translativa. Eu vou ter que pagar um imposto no primeiro momento. Eu não quero a herança, mas com o propósito de passar adiante. Mas para que isso seja possível, não tenho como fugir à regra. Eu tenho que pagar imposto, tá? Na direta, não. Na direta, simplesmente você confirma a tua retirada do direito à herança, tá? Mas não se preocupe, que você está isento da regra da tributação. Aí um aluno me perguntou, sim, e agora? Quem é que vai pagar esse imposto? Óbvio, né, gente? Se a cota retorna para o Montemor, estará à disposição daquele que, obviamente, quiser a cota para resgatar. Óbvio, se são dois irmãos, por exemplo, um deles renunciou diretamente, sem ter contemplado, sem ter beneficiado ninguém, venhamos e convenhamos, né? Quem é que vai assumir essa nova cota? Vai assumir essa nova cota aquele que for habilitado, aquele que quiser se habilitar a ela. Vai pagar imposto, professor? Claro, né, gente? Só tem um detalhe. Cuidado que eu vou dizer agora. Pode ser que o outro irmão já tenha se habilitado na cota dele e agora vai ter que
pagar novamente um outro imposto, né? Na verdade, o ITCD, ele vai ser pago duas vezes, se você parar para pensar, né? Por que duas vezes? Porque tu já pagaste a tua cota alíquota. E ainda por cima tu vais pagar a cota alíquota daquele que renunciou diretamente. Então, parando para pensar, a renúncia direta, ela também proporciona uma dupla carga tributária para aquele que, porventura, também quiser se habilitar na cota do chamado renunciante direto. Então, o outro irmão, que eu vou chamar de B, o B pagou pela sua cota e vai pagar pela cota do renunciante, que é o irmão A. Renunciou diretamente, tá? Então, aí também incide uma dupla carga, só que agora é para o mesmo imposto, né, gente? Para pensar comigo. O B, ele vai estar novamente associado ao espólio, ele vai pagar o ITCD. Ele está se habilitando a cota do renunciante, do irmão, que eu chamei de A. Então ele soma a cota dele, o B no caso, né, ele vai somar a cota dele com a cota do irmão A. É uma dupla incidência tributária de ITCD. E tome valor monetário, né? Não sei se eu parei, não sei se vocês me entenderam. Então quem renuncia diretamente, a cota retoma o seu percurso da herança. E vai estar à disposição, conforme eu já havia falado, né? Vai estar à disposição para quem quiser resgatá-la. Só que tem um detalhe: quando você quiser resgatar, você não vai fugir à regra do tributo, do ITCD, porque você está associado diretamente à herança. Ah, mas por mais que eu já tenha pago a minha cota. Sim, você pagou a sua cota. Só que agora você vai pagar a cota daquele que renunciou, meu amigo. Então você vai somar o pagamento de impostos, que no caso aí é o mesmo imposto. É uma dupla incidência tributária de TCD. Se torna bem mais caro, né, para aqueles que obviamente quiserem aceitar a cota, tá? Estou me fazendo entender? Então a renúncia direta, ela não incide tributo para o renunciante, mas vai incidir tributo para aquele que se propuser em querer se habilitar na cota desse renunciante. Isso daí é uma regra notória, tá? Então, cada um de nós aqui, se queiramos nos habilitar na cota do renunciante, já sabe de antemão que você não vai fugir à regra da dupla tributação para o mesmo imposto, que no caso é ITCD. Você vai estar associado ao mesmo imposto. Cuidado! O mesmo imposto na renúncia direta, desde que aquele indivíduo se proponha em querer aceitar essa cota do renunciante diretamente, tá? Ficou claro, gente, essa diferença da renúncia direta para a renúncia translativa? É isso que eu quero que Vossas Excelências não esqueçam, tá? Existe muito essa discussão. Normalmente as pessoas confundem. Ah, mas qual é a diferença? A translativa para a direta? A translativa é porque você vai estar associado a dois momentos tributários distintos: ITCD e TBI. Em contrapartida, a renúncia direta é o mesmo tributo, pago duas vezes. Por que paga duas vezes? Porque você já pagou pela sua cota parte e você vai querer pagar pela cota do renunciante. Porque você vai se associar diretamente ao espólio. Então, você quer ou quer não, está apto. Você se predispôs em agariar, em receber a cota daquele renunciante que renunciou de uma forma direta. Por isso que você vai ter que pagar também novamente o ITCD. Você já pagou a primeira vez, aí vai ter que pagar agora a cota do renunciante, se você tiver interesse em querer resgatar a herança diretamente. Tranquilo? Deu para entender essa diferença? Tá? Ela é muito direta, ela é muito incisiva, para que a gente não possa deixar de não entender. Tá? A regra da renúncia direta, que vai incidir a mesma carga tributária, e a renúncia translativa, que segue a regra distinta de impostos. Tá? Para que a gente não possa deixar de não observar. Tá bom? Até aqui, meu povo, tudo tranquilo? Eu posso entender a tranquilidade de vocês? Estamos nos fazendo entender? Tá? Posso continuar? O que mais que nós temos aqui? Sim, a regra para os credores.
Cuidado que agora eu vou explicar, tá? Tenhamos atenção aqui. Ó, o que nós temos que entender é o seguinte, que acontece muito, infelizmente, na prática, em algumas situações, tá? Pode ser que propositadamente, em algumas situações de contexto, aquele indivíduo que normalmente renunciou, ele renunciou muitas das vezes sim, mas com um propósito único, exclusivo de querer prejudicar determinados interesses de terceiros, que no caso, a título exemplificativo, nós podemos associar aos credores. Por quê, professor? Porque tu imaginas, bora para a prática, vamos imaginar que o fulano tenha falecido, deixou uma dívida para com seus credores, gente. É claro, para pensar comigo, que os credores vão querer resgatar os seus quinhões. Muitas das vezes esse cenário, esse contexto já pode ter já iniciado já em vida. Então, por exemplo, eu sou o credor do fulano de tal, ele tem uma dívida para comigo. Se de repente esse meu devedor vier a falecer, é óbvio que eu, enquanto credor, quero resgatar o meu crédito, óbvio. Mas se ele já faleceu, eu vou ter que acionar agora o espólio, para que, obviamente, venha me ofertar o pagamento desse débito. Isso é perfeitamente possível? Sim, porque eu acho que você já estudou comigo lá no passado, que não interessa, a transmissão da herança, ela vai se tornar, ela é um ato automático, imediato. Dentro de uma universalidade, você está trabalhando com créditos, você está trabalhando com débitos, tudo vai ser transferido por imediato. Agora, se existir débitos, gente, é óbvio que eu, enquanto credor, devo associar, devo acionar o espólio, que obviamente deve ter uma representatividade de herdeiros, né? Espero eu, para resgatar o meu crédito. Eu quero resgatar o meu quinhão, enquanto credor. O meu valor, que obviamente a mim me cabe a receber. Agora, o que eu quero que vocês não esqueçam? Existe até uma redação aí que foi colocada, que é a redação, por favor, confirme, né? Do 1813 do Código Civil. Muitas das vezes, alguns herdeiros renunciam à sua cota à parte de uma forma viciada, de uma forma inoficiosa. Por quê? Porque eles não querem ter compromisso para com os credores do falecido. Eles não querem pagar os débitos. Então tenhamos cuidado com isso. Eu não posso renunciar com propósito único, exclusivo, de querer prejudicar credores, gente. Ah, porque existe um credor do que era do meu pai, do fulano, e a dívida agora passou para os herdeiros. Sim, pela SAIzinha, a transmissão já aconteceu com a herança. Créditos e débitos foram transferidos, gente. Caberá agora aos herdeiros tomar conhecimento desse débito, se habilitarem e o espólio tomara que venha saldar o pagamento desse débito, né? E isso daí é uma regra. Os credores de um lado querem receber e o espólio de outro lado deve saldar o pagamento desse débito. Agora, o que não pode é que propositadamente, eu não vou ter compromisso com os credores enquanto herdeiro. Não é bem assim. Você não pode renunciar com o propósito de prejudicar esses credores, tá? E costumeiramente a gente verifica em muitos casos nesse sentido. Alguns herdeiros que nem sequer tomaram conhecimento da existência de um débito, querem discutir qual é a natureza desse débito, de que maneira nós podemos resgatar o pagamento, né? Como é que nós podemos dar uma quitação final a esses débitos? Como é que o espólio vai responder? Então, isso daí é uma regra que a gente não pode deixar de não observar. Aí um aluno me perguntou, sim, professor, e se de repente os credores vierem a ser prejudicados, se eles de repente não tiverem os seus débitos, aliás, os seus créditos, melhor dizendo, resgatados, eles vão ficar de braços cruzados? Não, né, gente? Os
Os credores têm todo o direito de depois buscar a justiça. Eu até coloquei no material de vocês, não me lembro se eu coloquei, mas eu posso ingressar com pedido de ação de cobrança, eu na condição de credor. Para que uma ação de cobrança, gente? Já está dizendo, né? Eu vou querer resgatar o meu crédito, enquanto credor. A lei está dizendo aí que existe até um prazo para que os credores se habilitem na justiça para que resgatem os seus quinhões. Teoricamente, 30 dias, né? 30 dias após a tomada da abertura sucessória, do conhecimento do suposto negócio jurídico. E aí os credores ingressam com pedido de resgate, de cobrança daqueles créditos. Uma vez também um aluno me perguntou, professor, quer dizer que essa ação de cobrança só vou ingressar quando alguém falecer? Não necessariamente, gente. Você já pode já ter até ingressado antes disso, até mesmo em vida. Eu quero deixar bem claro para vocês que estão aqui em sala que os credores, eles têm a qualquer momento para buscar o resgate dos créditos. Óbvio, enquanto assim tiver oportunidade de ingressar, né? Teoricamente, se alguém faleceu, você vai acionar o espólio. Claro, se alguém ainda está vivo, você aciona diretamente aquele sujeito, óbvio, né? Ah, mas o devedor morreu. Sim, e mesmo assim você pode acionar o espólio dele, tá? Então os credores, eles têm essa oportunidade de buscar os seus quinhões. Só tem um detalhe, tá? Eu também coloquei no teu material, lá na redação do artigo 1813. Os credores não podem ultrapassar aquilo que a herança também tenha a ofertar. Lembra disso que eu já venho conversando com vocês já há muito tempo, né? Respeitando os limites da força da herança. Professor, onde é que está isso? Tu te lembra daquela redação? Eu acho que até falei, né? O 1792. Anota, criatura, não me olha, anota. Lá na redação do artigo 1792. Tu podes te habilitar na condição de resgatar teus quinhões, de resgatar os teus créditos, não desrespeitando os limites do exercício da força da herança. É perfeitamente possível, tá? Você se habilita naquilo que a herança tem a te ofertar. Ah, mas o meu quinhão ultrapassa o que a herança tem a me ofertar. Minha dívida é 1 milhão. A herança foi feita uma avaliação nela, professor. O valor é 700 mil. Pois é, né, gente? Mas infelizmente tem essa regra. Você não pode ultrapassar aquilo que a herança, a natureza dela tem a te ofertar. O que acontece na prática é que pode você, enquanto credor, de repente procurar outras ferramentas, outras saídas para tentar localizar o paradeiro de possíveis outros acervos associados àquele espólio, àquele finado, àquele decujus. Porém, cuidado, se na certeza jurídica de não haver mais nenhum outro acervo, infelizmente você tem que se habilitar naquele estágio atual pela qual a herança se encontrar, tá? Então, cuidado isso que eu acabei de dizer. Ah, professor, infelizmente não teve como eu resgatar todo o meu quinhão, o credor falando, né? Eu gostaria de ter resgatado na integralidade, atualizado com juros e correções. Pois é, mas será que realmente a herança está apta a suprir isso? É uma pergunta. Os credores vão fazer a sua parte, eles vão tentar resgatar com as ações de cobranças, né? Agora, tem que realmente verificar na prática se a natureza da herança, se a herança está apta a suprir as vontades desses credores, os quinhões deles, os valores. Nem sempre, né, gente? Aí os credores vão ter que ter uma outra alternativa. Vamos tentar localizar paradeiros de outros supostos outros acervos. Aí entram com buscas e apreensões, com medidas cautelares da vida, restos, né? São paliativos, né? São situações, são alternativas que os credores estão encontrando para que eles obtenham na integralidade aquilo que eles, porventura, têm direito a resgatar.
tá? Mas se ficar comprovado que não tem a herança mais condições de ofertar aquilo que realmente ela possa ofertar, caberá aos credores se habilitarem no estágio atual da herança. Aí vem a redação que você acabou de anotar, do 1792, que normalmente os alunos me perguntam muito, mas se a herança não puder suprir? Sim, aí você vai ter que se, de uma forma geral, estar atrelada ao estágio da herança. Como se a gente colocasse entre aspas, se contente, né? Porque não teve outra alternativa de buscar paradeiro de outros acertos. Você acionou o espólio do finado. Os herdeiros estão ali representando. O que não pode, eles, de uma forma viciosa, renunciar e propositadamente com o propósito de não querer resgatar uma responsabilidade. Não posso renunciar com o propósito de me esquivar, posso dizer assim, de me omitir de uma responsabilidade. Porque agora não existe mais o finado, né? Então a herança já foi transmitida para os herdeiros. Eles são os novos legitimados, eles têm que dar uma justificativa para os credores. Eles são os representantes do espólio, tá? Então isso eu quero que vossas excelências não esqueçam. Eu ainda não tive oportunidade, no momento, de ler nenhum artigo com vocês, tá? Mas eu gostaria só de reforçar essa redação do artigo 1813. Não sei se vocês estão com o Vedmeco aí no computador de vocês, no telefone, mas é importante, por favor, vocês que estão em sala, que não esqueçam, gente. Os credores podem resgatar os seus quinhões, sim, a qualquer instante. Tomara que, obviamente, no estágio em que se encontrar aquela herança. Mas os credores vão ter que estar associados a esse estágio atual. Tá? Isso daí é uma regra dentro da proposta da ação de cobrança deles. Tá? Então, lá nessa redação do artigo 1813, que é importante sim a gente confirmar, é um momento que os credores vão ter de resgate. As ações de cobrança, obviamente, levando em consideração o prazo de 30 dias, né? Claro que um aluno me perguntou, eu posso passar? Tomara que exista ainda herança. Tomara que o espólio ainda esteja a representando, tá? Para que ali eu possa ter a oportunidade assim de me habilitar. Só por curiosidade, gente, olha só o caput, vocês que estão aí com a legislação em aberto, olha o que está dizendo o caput do artigo 1813. Eu acho fundamental a gente ler para que a gente não esqueça só essa informação que eu acabei de já explicar para vocês, né? Então, olha lá. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, olha como a lei está dizendo, né? Ela é bem bacana nesse aspecto. Quando o herdeiro prejudicar, renunciando à herança, essa renúncia propositadamente, né? Os herdeiros do finado, tá, gente? Tem uma dívida, bora todo mundo renunciar? Não pode. Isso é uma forma oficiosa, tá? Olha o que vai acontecer com os credores. Poderão eles, com a autorização do juiz, aceitá-las em nome do renunciante. Traduzindo em miúdos, os credores podem buscar um aparelhamento judicial, uma ação de cobrança para se habilitar e tentar resgatar os seus quinhões. É isso que o artigo quer dizer. Então, os credores vão se habilitar para tentar buscar esse procedimento de resgate de cota, tá? Por isso que a lei é bem clara, né? Aceitá-las em nome do renunciante. Esse aceitá-la em nome do renunciante nada mais é do que a possibilidade que vai ter os credores de peticionar para a justiça, se habilitando esses credores e resgatar os seus créditos. Professor, assim, tudo isso traduzido em miúdos. Então ali eles estão se habilitando. Eu coloco entre aspas, porque os credores também vão se habilitar, gente. Uma vez um aluno me perguntou, professor, os credores se habilitam? Claro, claro que os credores vão se habilitar. Com peticionamento judicial. Eu estou aceitando essa possibilidade enquanto credor. Eu estou me habilitando. Por que eu quero aceitar? Claro, né, gente? Eu quero resgatar meu crédito. Existe uma dívida pendente. O fulano de tal faleceu, deixou um acervo.
eu preciso resgatar o meu quinhão, custe o que custar. E eu vou acionar o espólio. Aí vem a velha regra, né, que você já sabe. Respeite o que realmente existe de limite a ofertar aquela herança. Eu vou ter que respeitar o estágio atual da herança que ela tem a me oferecer. Tu já sabe disso, que eu já te expliquei, tá? Ah, professor, mas não vai suprir. Tenta uma outra alternativa, meu amigo. Vê se tu consegue localizar outros possíveis acervos em sedes cautelares. Buscas e apreensões, arrestos. Meu povo, faça alguma coisa para tentar localizar o paradeiro de outros acertos. Se não figurar mais nada, aí vem a velha regra. Temos que habilitar no estágio atual que a herança se encontrar, naquilo que realmente ela só tem a me oferecer. Mas, cuidado com o que eu acabei de ler. Os credores podem se habilitar judicialmente, aceitando, né? Eu estou peticionando para a justiça com a minha ação de cobrança. Excelência, eu gostaria, numa linguagem coloquial, né? Eu quero resgatar aquilo que me pertence, porque em vida o fulano deixou uma dívida e eu preciso resgatar o meu crédito, tá? Só para deixar bem claro isso, que eu não posso fugir essa regra. E ainda por cima continua o artigo, né? Olha o parágrafo primeiro, gente, do artigo 1803. Olha o que está dizendo o parágrafo primeiro, é importante. A habilitação dos credores vai se fazer em que prazo? 30 dias. 30 dias, tá? Seguintes ao conhecimento do fato. Ou seja, o suposto ato, né, que ali existe da herança, que você já tomou conhecimento, da dívida, né? Credor, a partir do momento que tomar conhecimento da existência da dívida, que muitas das vezes já se iniciar, já se iniciou até em vida, né? Mas pode se postergar para a herança, então já posso iniciar a lavratura do meu peticionamento, tá? Na prática, você espera, se você quiser adentrar com a atuação de cobrança, com a data do acontecimento do falecimento da morte. Então, teoricamente, eu tenho 30 dias para peticionar, a partir do momento da abertura sucessória. Mas nada vai me impedir de, mesmo assim, ainda buscar o meu quinhão. Só para deixar bem claro para vocês, a lei ela não diz por alto, né? Mas a jurisprudência já confirmou essa tese. Passando 30 dias, os credores ainda podem discutir a possibilidade de resgate das suas cotas. Tá? Só para deixar bem claro para vocês. 30 dias é uma inauguração da abertura do conhecimento do fato, do inventário, né? Mas mesmo assim, posteriormente, enquanto existir herança, a jurisprudência já flexibilizou isso, enquanto existir herança, eu posso ainda resgatar o meu crédito. Só para deixar bem claro isso, que é uma alternativa que os credores vão ter à sua disposição. Tá? Uma coisa não esqueçam. A partir do momento que eu resgatar o meu quinhão enquanto credor, professor, ainda está faltando aqui uma diferença, né? Por exemplo, a minha dívida é 1 milhão. A herança está avaliada em 1,5 milhão. Então, se de repente eu, enquanto credor, me habilitar na totalidade de 1,5 milhão, gente, é óbvio que eu tenho que devolver o restante, a diferença dos 500 mil, tenho que devolver de volta para o Monte Mor, para a herança. É o que está dizendo o parágrafo 2º, né? Se os credores já se saciaram, já obtiveram os seus quinhões, a diferença eu devolvo. Pagou tudo, devolve-se a diferença. Tá? Olha o que está dizendo o parágrafo 2º, só para a gente confirmar, né? Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto remanescente, que vai ser devolvido depois aos demais herdeiros. Então, se os credores já se saciaram, já obtiveram seus créditos, e mesmo assim ocorreu uma diferença de devolução de valor, já estou dizendo, né? Os credores devem assim devolver. A dívida foi 1 milhão. Mas a herança foi avaliada em 1,2 milhão. Óbvio que os credores
vão resgatar somente aquilo que, porventura, eles têm por direito a receber, que é 1 milhão, e a diferença dos 200 mil vai ficar, obviamente, em prol dos interesses dos outros eventuais herdeiros. É o remanescente, é a diferença. Só para deixar bem claro. Aí uma vez uma aluna me perguntou, sim, e se de repente os credores tiverem se habilitado no total e não devolverem? Aí, né, gente, aí já é o contrário. Aí é o espólio que vai se voltar contra esses credores. É o espólio que vai acionar a justiça contra aqueles credores de má-fé. Aí já inverte o papel, né? Porque os credores devem devolver o excedente. Se eles assim não fizerem, aí nós temos que buscar a via judicial com o propósito de cobrança contra aqueles credores de má-fé. Tá? Ficou claro isso? Então, por favor, não esqueça. As dívidas já devem ser saldadas previamente, isso é bom deixar bem claro. O espólio já deve suprir o pagamento dessas dívidas, tomara que sim, né, gente? Tomara que consiga suprir o pagamento desses credores. E a renúncia não pode ser viciada, não pode ser proposital. Alguém tem que dar uma justificativa para esses credores, que é o espólio, que vai ser representado pelos herdeiros. Tudo isso tem que ser discutido judicialmente, para que depois que os credores obtiverem seus quinhões, os seus créditos, aí sim possa dar continuidade àquele trâmite do inventário. Enquanto não tiver pago as dívidas, saldada as dívidas, a gente não pode ainda finalizar o inventário, a gente ainda não pode confirmar uma partilha. É só para deixar bem claro isso para vocês. Tudo, primeiramente, tem que estar por completo finalizado, com bom êxito, para que assim a gente retome o percurso normal do inventário. Tá? Beleza, gente. Tudo tranquilo. Ficou tranquilo essa primeira etapa, tá? No meu relógio aqui já são 9h29. Tranquilo mesmo. Na segunda-feira, já que a nossa aula ficou de 8 às 9h30, né? Na segunda-feira, não esqueçam, por favor, tá, gente? Nós vamos antecipar a aula de terça de manhã, tá bom? Só para deixar bem claro que acho que a Janaína está em sala, não, né? Mas a Flávia e a Janaína já conversaram com vocês. E aí, terça-feira, já que eu tenho audiência de manhã, eu vou antecipar a aula para segunda-feira. Mais tarde, eu já vou abrir o link da sala, da programação da semana. Aí vocês já vão ver lá a programação dessa semana que vai entrar. Tá bom? Então, eu espero vocês, né, Flávia? Eu espero vocês 3 horas na segunda-feira, para que a gente antecipe a aula de terça. Tá bom? Não esqueçam disso. Vocês que estão aqui em sala já estão cientes, tá? E aí não esqueçam, a aula de terça nós vamos antecipar. Eu vou só depois confirmar com o coordenador para que tudo fique legal. E outra coisa, mais tarde esse vídeo eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube. E aí vocês acessem lá. Assistam quantas vezes vocês quiserem. A aula de hoje, a aula de reposição. Hoje foi a aula de reposição. Na segunda, aula de antecipação, tá? Aí na quinta-feira, se Deus quiser, a gente fica normalmente. Tá bom? Dúvidas? Tranquilo? Nenhuma? Ana Carolina, Flávia, Jaqueline, Pedro, tudo tranquilo? Gente, desejo a todos um excelente final de semana, tá? Estudem. Segunda-feira a gente dá continuidade aqui à regra da renúncia e a gente já chega na sessão. E aí na quinta-feira a gente fecha com chave de ouro. Talvez quinta-feira já vá ter atividade. Vai depender do andar da carruagem na segunda. Mas se não, estejam preparados, leve os livros, tá? E aí a gente pelo menos inicia já na quinta-feira. Se não, a gente vai postergar, tá? Beleza? Um abraço, gente. Não esqueçam, mais tarde acessem a plataforma, que já vai ter a programação lá, da semana que vem. Segunda-feira, 3 horas, aqui no BBB, aula de antecipação. Um abraço a todos, bom final de semana, e agora irei daqui a pouco para outra turma. Um abraço, gente. Qualquer coisa, Flávia, me mande o zap. Você e a Janaína. Bom? Forte abraço.
You are currently the only person in this conference.